Boa tarde a todos, então. Agradeço a presença de todos os colegas vereadores, funcionários da casa, convidados da tarde, que vão ajudar nas nossas discussões. Leio inicialmente a ata, iniciando a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Ata da reunião ordinária do número 4 de 2019. Aos 28 dias do mês de março de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Flávio Abisreuter, Rosane do Nascimento e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 9619. Autoriza a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos. Projeto de Lei número 1719. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5.337, de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para a contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais. Projeto de Lei número 1819. Autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden, nas áreas de informática educativa, taekwondo, dança, expressão corporal, teatro, esportes, lazer e ginástica. Projeto de Lei 1919. Revoga a Lei Municipal número 4.961, de 8 de julho de 2014, a qual autorizou o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso do pavilhão localizado na FECAP, a Associação Melhor Idade de Três Passos, a MEI, tendo em vista que a entidade não tem mais interesse em fazer uso do imóvel. Projeto de Lei número 2019. Autoriza a proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos em uma carga de 188 horas mensais, pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período. Projeto de Lei número 2119. Autoriza a proceder na contratação emergencial de 5 operários para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. Na sessão ordinária do dia 25 de março de 2019, o presidente e vereador William Heineck designou-se como relator para os projetos de lei 19 e 20, e o vereador Flávio Abisreuter como relator do projeto 17, e a vereadora Rosane do Nascimento para os projetos de lei 18 e 21 de 2019. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei 96 de 18. Esse projeto está aguardando o retorno do Executivo Municipal quanto ao ofício encaminhado pelas comissões permanentes dessa Casa, se haverá atendimento ao que foi solicitado pelo Instituto de Previdência quanto à criação do plano de cargos no Instituto. Também foi informado ao Executivo que o Instituto está realizando processo licitatório para a contratação de serviços advocatícios. Projeto de Lei 1719. O relator Flávio Abisreuter passou a palavra ao secretário municipal de Educação e Cultura, Valdemar Bonato, para falar do presente projeto. Valdemar esclareceu que para essas contratações será utilizada a lista de classificação do concurso público vigente. Caso não haja mais classificados na área a ser contratada, será realizado processo seletivo simplificado. Argumentou que o Executivo tem cautela na nomeação de servidores, especialmente no caso em tela, já que há 26 profissionais de licença saúde ou gestação e que a lei do Fundeb tem vigência até o ano de 2020, cujos recursos somam um repasse de 1 milhão no mês de janeiro deste ano. Recurso que não mais poderá existir a partir do próximo ano. Explicou também que já foram nomeados mais de 60 professores, sendo 54 na área da pedagogia. O relator solicitou orientação técnica, a qual alertou que se houver candidatos aprovados para o cargo efetivo que se pretende contratar por meio de uma função temporária, surge o direito subjetivo à nomeação do candidato, salvo se comprovado pelo Executivo que a necessidade é temporária e que não demanda a nomeação de um servidor efetivo, sendo que a comprovação ocorre com a apresentação da documentação pertinente, a fim de demonstrar que a ausência de professores é relativa à licença saúde e licença maternidade e aos que se afastaram temporariamente para exercer funções administrativas, com a finalidade de se comprovar a necessidade de excepcional interesse público alinhada com a temporariedade, bem como para demonstrar que não se está ferindo interesse subjetivo à nomeação de eventual candidato aprovado em concurso público ainda em vigência. Em relação ao aspecto formal, opinou pela viabilidade jurídica do projeto, especialmente após o envio da mensagem retificativa adequando a redação conforme sugerido por essa Casa Legislativa.
O relator proferiu o voto favorável ao projeto, condicionado ao recebimento da documentação que comprove a justificativa apresentada pelo secretário de Educação e foi seguido pelos demais membros em seu voto. Projeto de Lei 1819. A relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do presente projeto. O secretário Valdemar Bonato explicou que a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para o Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden visa desenvolver habilidades nos alunos desenvolvendo várias atividades. A relatora proferiu o voto favorável ao projeto e foi seguida em seu voto pelos demais membros. Projeto de Lei 1919, o relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 2019, o relator William solicitou a leitura do ofício enviado pelo Instituto de Previdência do município e salientou que o presente projeto será analisado em outra oportunidade. Projeto de Lei 2119, a relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do presente projeto. A relatora proferiu o voto favorável ao parecer ao projeto e foi seguida em seu voto pelos demais membros. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de lei 17, 18, 19 e 21 de 2019. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata que eu acabo de ler. Não havendo inscritos, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata, então, foi aprovada. Sigo agora com o nosso expediente. Leitura sumária do expediente. Nós temos 4 projetos em discussão hoje. O projeto de lei 96, de 2018, que autoriza a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos. O projeto 17, de 2019, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5.337, de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para a contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais. O projeto de lei número 18, de 2019, autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden, nas áreas de informática, educativa, taekwondo, dança, expressão corporal, teatro, esportes, lazer e ginástica. E o projeto de lei 2019 autoriza a proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos em uma carga horária de 188 horas mensais pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período. A gente começa pelo projeto de lei número 96, da contratação do advogado autárquico para o Instituto. Esse projeto, eu não sei se a discussão vai ser a mesma em relação ao... ou são discussões totalmente diferentes. Os dois projetos têm a ver com o Instituto. São 2 cargos. Aqui tem esse parecer. Em relação a isso aqui, bom, o retorno do Executivo Municipal. Teve o ofício que o Instituto nos enviou. Gessiana, tu teria o que comentar em relação ao advogado autárquico? Então acho que a gente... E é isso que eu estou querendo fazer. A gente fazer a discussão. Assim, boa tarde a todos. A gente teve uma reunião essa semana lá na Prefeitura, o Instituto. A Ivete estava junto, a Salete, o assessor jurídico deles lá também, eu e o prefeito, para tratar sobre essas demandas que o Instituto tem encaminhado. Especificamente sobre a questão do advogado, a gente não tratou na reunião, mas o entendimento da administração é o mesmo em relação ao advogado e em relação ao agente previdenciário. Falando então primeiro do agente previdenciário, que é o que nós entramos em acordo, e convidei a Ivete para vir comigo na reunião. A gente tem a situação da Salete, que é a servidora que cuida do Instituto, que está em vias de se aposentar, e nós precisamos substituí-la lá, e com antecedência, porque a tarefa que ela faz é bem detalhada, é bem complexa. E aí o Instituto mandou a criação dos cargos para cá, está lá no município, está tudo ok para ser encaminhado, mas nós entendemos que, pela urgência da substituição, a realização da criação do cargo
e depois a realização do concurso, deixaria, entre aspas, o Instituto ainda na mão, porque até a gente aprovar a lei, até a gente contratar uma banca, até a gente fazer o concurso, até poder nomear, talvez não desse tempo da pessoa aprender, porque a Salete, a princípio, se aposenta em agosto. Então, por isso que a gente tinha mandado o projeto de lei para fazer a contratação emergencial. Conversando essa semana, surgiu outra possibilidade no município, discutindo o município e o Instituto, e a gente está aventando ainda, talvez, de encaminhar outro servidor através de cedência. Então, nós temos 3 situações. Uma, a gente vai encaminhar, está lá conosco, o plano de cargos, da forma como o Instituto encaminhou para nós, vai ser encaminhado. Acredito que até semana que vem. Essa semana foi um pouco atípica, mas acredito que semana que vem, ou no mais tardar na próxima, dá para encaminhar. Esse projeto de lei do agente previdenciário de forma emergencial vai ser uma carta na manga que a gente gostaria que vocês nos ajudassem a ter, porque, primeiro, antes da gente utilizar a contratação emergencial, a gente vai fazer as tratativas para ver se consegue fazer essa outra cedência de servidor para lá, para atuar no Instituto. Se isso der certo, ok. Se não der certo, nós precisamos de alguém para substituir. Então, a gente precisa do projeto de lei da contratação emergencial ali aprovada, porque essa negociação pode demorar um pouquinho e o Instituto não pode ficar desassistido. Então, a ideia inicial, eu sei que o Instituto tinha uma resistência da contratação emergencial, mas acho que isso ficou bem claro, né, Ivete? Só para ficar registrado, então, a gente está discutindo juntamente que o projeto de lei número 2019, está falando dele agora. Então, depois a gente fala do 96. Então, e esclarecer até por que essa rediscussão, né? Porque até então, o que o município propunha não servia para o Instituto, né? Então, pelo que eu entendi, teve essa conversa e agora nós estamos ouvindo todo mundo de novo. Sim. Então, Ivete, fique à vontade. Sim, na realidade a gente teve a reunião, sim, dia 2 de janeiro, né? E como a Giciana colocou para vocês, nosso pedido principal continua sendo a criação do quadro, como ela colocou agora, também o município vai proceder no encaminhar, né, para fazer para vocês, para poder encaminhar e fazer a lei, né? Então surgiu a opção da cedência, que nos agrada e nos serve, que atenderia nossa necessidade, né? E para nós, sem dúvida, é a melhor opção a cedência de um funcionário efetivo, né? A gente ficou de conversar com a pessoa que mostrou interesse, que no caso é o Cleomar Thyssen. A gente já conversou com ele, ele ficou de nos dar a resposta, mas a princípio a resposta dele é sim, né? E da mesma forma a gente pediu também a cedência da nossa contadora de forma definitiva, né? E daí, em última opção, aí como o município quer que seja, então, para ter a tal da carta na manga, né? Mas o nosso pedido é quadro e cedência efetiva do funcionário. Daqui a pouco, acho que se algum colega quiser se manifestar, mas então, para ficar bem claro, o acordo entre Instituto e município, que o plano de cargo será encaminhado. Posterior, temos um acordo entre as partes, né? O agente previdenciário, esse temporário, que é o projeto que nós estamos votando aqui, que está travado aqui, que é o projeto 20, então fica como uma carta na manga e o Instituto agora concorda então com essa aprovação para ter essa carta na manga conforme o acordo que vocês tiveram. Nós, a princípio, que nós queremos a cedência. Tá, não, é do nosso interesse. Eu estou indo por partes aqui. Última vai ter a opção. Cedência do efetivo também. Né? A última opção, então. Tá. Mas nós hoje, o que nós temos, nós, Câmara, o que nós temos para votar é o agente no temporário, que seria como essa última carta na manga, não necessariamente ele vai ser chamado. Então nós só não votamos e aprovamos esse projeto porque tinha essa diferença de pensamento. Nós não queríamos votar algo que o Instituto não quisesse. Não foi o nosso pedido. Isso, né? Aquela discussão que já teve. Sim. Então, dentro desse novo acordo, dessa nova conversa, vocês concordam, então, em nós votar a favor desse projeto do temporário como uma carta na manga, conforme o acordo que vocês tiveram?
É o que o município Tá. gostaria que fosse. Ele É o que propôs consta isso. na nossa ata de É, reunião também, sim. né, Ivete? Isso foi Então. Uma debatido cópia e tá aqui, na- ó. Existe tá uma na ata de ata. reunião, então, Sim. com a Uhum. proposta de encaminhar um plano de E cargos, assim, ó, É, Tocha, plano só pra de deixar bem cargos. claro, da cedência do efetivo É. isso e não esse é- temporário carta na manga. Não é uma coisa que o município quer e não é uma coisa que o município está exigindo, é uma opção que a gente está dando para não deixar o Instituto desassistido, porque É. depois se a Salete se aposenta em agosto e dá uma zebra na cedência, não Isso tem aí. o que fazer. Então a gente Uhum. está trabalhando com cautela. É. Mas só pra é deixar até bem para claro. ficar bem claro para quem está acompanhando e para quem está vocês representando o município e o instituto, vocês entenderam por que nós rediscutimos isso, né? Uhum. Porque daí fica no meio disso tudo a Câmara de Vereadores tendo que decidir algo. Então, Uhum. existe um novo acordo, existe uma nova reunião, então dentro desse novo acordo nós podemos, a princípio, então, aprovar esse projeto número 20, que é o que a gente tem. Os colegas entenderam isso, né? Os colegas da comissão. Se mais algum colega quer se manifestar, se mais alguém de vocês quer se manifestar, E fiquem à vou vontade. aproveitar o gancho, eu estou correndo hoje que eu Sim. tenho pressa. Em relação ao advogado autárquico, Isso. é a mesma situação, só que a gente não tratou isso na reunião. Isso não é objeto de acordo, senão eu até não sabia que esse projeto ia ser tratado hoje, porque a minha convocação não é para ele, mas tudo bem. O entendimento nosso é o mesmo. No plano que veio do Instituto, não tem advogado no quadro. Tinha, e aí foi feita uma reunião com o Conselho de Administração, agora, se eu não me engano, que não tinha um acordo do Conselho, também não era consenso, e tem uma orientação, uma recomendação do Ministério Público para que fosse cancelada uma licitação vigente de assessoria jurídica e criasse o cargo ou fizesse uma nova licitação. Essa recomendação veio para nós junto com o pedido do Instituto. Então, como o Instituto tinha pedido a criação de um cargo e ouvindo o Conselho de Administração, porque não tinha aprovação do Conselho junto com o pedido, o Conselho se mostrou meio não unânime nesse sentido, a gente mandou a contratação emergencial e, paralelo a isso, o Instituto lançou uma nova licitação para contratar advogado. Então, de novo, na tentativa de não deixar o Instituto desassistido de assessoria jurídica, a gente quer a contratação emergencial. Mas é uma opção do Instituto, porque agora o Instituto não quer mais a criação do cargo, agora está fazendo licitação de novo. Uma vez criado o cargo, uma vez feito concurso, a gente não tem mais o que fazer. Então, por isso, até que se decida e se veja realmente qual é a necessidade do Instituto, é uma contratação emergencial, por isso que se propôs. Esse é o único ponto do município. A questão do quadro, né, assim, até onde que eu sei pode ser criado o quadro, mas depois a gente faz concurso para jurídico se quiser, né? Mas a princípio vai ser licitado, né, como diz a Gessiana, né? A questão do Conselho de Administração também é unânime em não querer emergencial em nenhuma das situações, né? Então, só para falar isso, né? Então, como diz a Gessiana, ficaria uma carta na manga, né? É porque o Instituto tem a recomendação do Ministério Público pelas ilegalidades da licitação que tinha sido feita de cancelar a licitação e fazer de novo. Só que o Instituto tem processos em andamentos, não podem ficar sem assessor jurídico, não existe ficar sem representação. Então, uma alternativa de trabalhar isso até a licitação agora foi relançada, foi anulada e vai ser lançada de novo, né? Sim. E é uma concorrência, são 30 dias de publicação. Os processos não vão parar porque o Instituto está sem advogado. Então, por isso que a gente encaminhou uma contratação emergencial. Na realidade, Só a gente pra- tem um consultor jurídico ainda, né, que vai ficar até que seja feita a nova licitação. Em relação a esse projeto 96, que é do advogado, então, pelo que eu entendi, o município propõe na mesma característica do 20, do outro cargo. Vocês concordam, então, nessa aprovação como carta na manga e segue outro processo licitatório? Que a nossa dúvida é a mesma novamente, né? Pois é, a gente segue com a... Então, nós podemos aprovar esses dois projetos como carta na manga e vocês seguem essas tratativas. Desde que não seja impositivo depois, né? Porque nem foi dito já. A gente quer concursar. Vete, assim, ó, o município encaminha o projeto de lei porque é competência do prefeito encaminhar. Encaminhar, certo. Mas quem vai fazer o processo seletivo, eventualmente, e decidir pela nomeação ou não, é o Instituto. Nós não temos como impor isso. Sim. Mais uma vez, é uma tentativa do município de não deixar vocês desassistidos, porque é vocês que vão responder perante o Tribunal de Contas se ficarem sem representação jurídica. Mas se acham que não precisa contratar, para nós não tem problema, nós estamos representados. Segue a é lei, só- mas a contratação não é obrigatória, é isso? Isso. É uma vaga aberta, não necessariamente que vocês tenham que chamar. Então, a gente pode aprovar também como carta na manga, nesse ponto de vista.
Então, tá, entendeu? A gente está, é o interesse do Instituto com o município abrindo os cargos e nós ficamos no meio disso tendo que atender a demanda de uma forma mais correta possível sem atrapalhar o segmento. O Eduardo quer se manifestar? Fica à vontade. Só espera o microfone porque tem que ficar gravado tudo. Boa tarde a todos. Com relação a essa vaga da Salete, tem que ser via concurso público? Não pode ser um outro escriturário do quadro? É o que nós pedimos. Eu não peguei, não... Vai ter uma cedência de um funcionário. Vai ter uma cedência. Então tá. Na realidade, a gente pediu, né, como se assim, eles estão encaminhando, a gente não pediu a contratação emergencial, né, mas o município quer seguir no projeto como uma carta na manga, se eventualmente não der certo a cedência do funcionário, né, no caso o Cleomar mostrou interesse, né, e a princípio ele sinaliza que sim, que ele vai assumir, que para nós é interessante também porque ele é um funcionário do quadro efetivo e como o próprio prefeito Giciana também foi ressaltado, é uma pessoa assim que tem a habilidade de um aprendizado rápido, né? Até ele já foi lá ontem com nós e viu assim, então já ficaria uma situação bem mais tranquila, né? Se nós conseguir uma tratativa com o Cleomar. Se não der com o Cleomar, a gente vai tentar um outro funcionário efetivo que tenha interesse também, né? Perfeito. Obrigado. Então, assim, como mais alguém quer se manifestar? Cristina, questão jurídica, acho que a gente já tinha debatido, mas se tiver mais alguma questão. Eu acho que só lembrando, a contratação emergencial, ela sempre vai ser para questões pontuais, existindo a criação do cargo num plano de cargos, a princípio tem que ser por via concurso público, né? A não ser que daí demonstre uma excepcionalidade, senão não tem como. Então, só vocês analisar essa compatibilidade. Se tem que ser agora, se emergencial mesmo, ou se querem ter primeira cedência e depois aprovar, isso é uma questão de vocês analisar. Eu acho assim, tendo esse acordo verbal entre município e instituto e com uma ata de uma reunião, e agora ficando bem clara a intenção do município e os objetivos do instituto, eu como relator dos dois projetos, eu entendo o que a Cristina fala e eu acho que é o ponto de vista jurídico e legal. De qualquer forma, eu considero apto para ir à votação os dois projetos, entendendo esse acordo que existe entre município e instituto. Eu acho que é o mais coerente a gente fazer agora. E peço, tanto ao projeto 96 como ao projeto número 20, peço a opinião da colega Rosane, que também faz parte da comissão. Eu acompanho o voto do relator, porque como já existe um acordo, né, entre as duas partes, eu acompanho o teu voto. E peço a opinião do colega Flávio, também membro da comissão. Eu também sigo o voto do relator, que vai à votação. Obrigado. Então, de acordo com a discussão e a votação aqui, tanto o projeto número 96 como o número 20, o 96 de 2018 e o 20 de 2019, estão aptos para ir à votação na próxima sessão. Seguindo aqui, o projeto de lei número 1719, então, o que trata da contratação emergencial dos professores. Eu passo de imediato a palavra ao relator Flávio, para que coordene a discussão dos convidados também. Primeiramente, quero agradecer a todos e eu solicito orientação técnica desse projeto. Conforme eu já havia falado desse projeto, então, a regra sempre vai ser e é o concurso público, né? Principalmente quando se é uma atividade permanente, principalmente a educação também, que é um dos serviços principais do poder público. E a outra situação também é que existe um concurso público em vigência, então são situações delicadas que devem se analisar. O que não impede a contratação emergencial em situações pontuais, específicas, né? Licença saúde, não tem um porquê se colocar um servidor efetivo quando tem essa questão da licença saúde. Enfim, tem que estar demonstrado cabalmente que é uma ausência do professor relativo à questão da licença saúde, licença maternidade, e que esses professores se afastaram temporariamente, então, para exercer outras funções administrativas. Se tiver de uma forma cabal ali demonstrado, nada impede que seja feito por meio de contrato, então, emergencial. E aí vem a questão de que a nomeação e a contratação é um ato dos que passaram no concurso,
é um ato administrativo do Executivo, que cabe só à Câmara, seria a fiscalização de que se estão sendo contratados realmente, estão basados numa licença saúde, ou enfim, numa situação dessas, ou se no momento que é uma aposentadoria, ou aumentou a necessidade de professores, aumentou o número de alunos, vai ser permanente, então necessita sim de alguém de uma forma permanente, né? Então é bem a questão de vocês analisar a justificativa e se existe comprovação suficiente para essa justificativa, se tem base ali de documentos e tudo para comprovar essa justificativa. Sendo aprovado, o Legislativo deve então fiscalizar, que vem a parte, o segundo, né, que seria das atribuições do Legislativo, se as contratações são para situações emergenciais ou efetivas, como aposentadoria, né? E então o poder discricionário existe de conveniência e oportunidade da administração, mas também, como qualquer poder discricionário, ele não é sem limite, né? Ele tem algumas limitações que devem ser vistas e olhadas para não acontecer de se ferir aí de forma arbitrária e motivada um direito subjetivo de um candidato aprovado em concurso público. O meu questionamento é sobre esse projeto de Lei 017, que visa a contratação em caráter emergencial de até 25 professores para atender às necessidades temporárias. O meu questionamento é, se tem um aumento considerável de alunos, que aqui consta, corresponde a 7 novos professores, e também na questão do professor vier se aposentar. Eu gostaria de tirar uma dúvida, já que está a Giciana, está o secretário da Educação, se nesses casos, se vai ser, ali na frente vai ser nomeado, vai ser chamado, ou será só chamado por contratação emergencial para suprir essas vagas? Essa situação ela tem que ser analisada no conjunto. Não dá para ser analisada isoladamente. A gente teve esse ano um crescimento de 7 novas turmas, sim, de alunos, acho que foi em torno de 140 alunos que aumentaram na rede, que demandariam 7 novos professores. Em tese, é atividade permanente, a gente deveria utilizar o concurso. Por que eu digo em tese? Porque nós temos 70 professores do quadro que são concursados que não estão em sala de aula. 70 professores. 44 professores exercem funções administrativas e 26 estão afastados para tratamento de saúde ou licença maternidade. 70 professores concursados estão fora da sala de aula. O que nós temos hoje contratados emergenciais? 15. Se nós fôssemos contratar mais 7 emergenciais, então, nós teríamos 22 professores. Menos os 70 professores que estão fora de sala de aula, a conta já não fecha. Já sobra professor, entre aspas. Então, tudo tem que ser considerado. O que a gente tem na questão das aposentadorias? Nós tínhamos uma previsão para logo agora de 7 aposentadorias. Das 7, 2 se efetivaram. Uma já foi suprida, o prefeito já autorizou, já houve mais uma nomeação, e a outra está sendo analisada porque nós temos um receio que o tribunal não vá registrar essa aposentadoria, então a gente está esperando. O que demanda a nomeação? A simples aposentadoria de um professor demanda a nomeação? Não necessariamente, porque a gente tem que avaliar a nossa situação real. Hoje, as funções administrativas, 98% das funções administrativas da educação são feitas por professores, mas isso não é uma regra. Isso é uma opção da gestão. Pode acontecer de que um próximo prefeito, ou até mesmo esse prefeito, resolva que não, que esses professores vão voltar para a sala de aula, que toda a equipe da SMEC que está aqui, que são professores, com exceção de 2 ou 3, vão voltar para a sala de aula, e eles são concursados, e aí eles voltam para a sala de aula. Voltando para a sala de aula, nós temos que ter turma para esses alunos. Porque concursado uma vez, nomeado uma vez, eles estão dentro do quadro e nós não temos mais o que fazer. Então, é esse conjunto que a administração tenta trazer. Nós não somos, de maneira nenhuma, contra a nomeação, não existe isso, porque o município investe nos professores, investe em formação continuada, e para nós não é interessante
que um professor fique 1 ou 2 anos e depois saia e daí venha outro e a gente perca o vínculo. Isso é muito improdutivo para a administração. Só que nós temos uma realidade instalada. Se nós fôssemos contra a nomeação, nós não teríamos nomeado em 3 anos 61 professores, a maior número de nomeações num concurso na história do município de Três Passos, 61 professores em 3 anos. Se isso é não querer nomear, nós queremos nomear, mas nós precisamos ser responsáveis, porque uma vez que a gente nomeia um servidor, ele está conosco 50 anos, 40 anos. Então, a gente tem que ser prudente. E esse concurso aqui, ele tem validade de mais 1 ano, vai até julho do ano que vem. Então, nós temos tempo. Todas as vagas que estavam previstas no edital, elas foram preenchidas. Tinha 20 vagas na área de pedagogia, tiveram 54 nomeações. As áreas específicas eram só cadastro de reserva e teve 7 nomeações. Então, conforme a demanda vai surgindo, a gente vai nomeando, porque é do interesse público fazer isso. Só que a gente tem que cuidar, porque tem que saber onde vai colocar esses professores. Hoje a nossa necessidade é 7. E se daqui a pouco a gente resolve mudar, como já foi mudado várias vezes, mudar a equipe da SMEC e tem esses 7 professores que podem voltar para a sala de aula, o que a gente faz daí? Onde eu coloco esse servidor concursado? E o Valdemar já tocou nesse assunto, mas eu preciso chamar a atenção para isso, da questão do Fundeb. Isso é extremamente preocupante. O município recebe, eu não peguei os dados precisos, mas chega a receber em torno de 12 a 15 milhões por ano. Por ano, isso é o orçamento da educação, em Fundeb, e vai acabar o ano que vem. Não existe nenhum projeto de lei, não existe nenhuma proposta tramitando no governo para suprir isso. E como é que a gente vai fazer? R$1 milhão por mês a menos na educação. Como é que a gente vai gerenciar? Como é que a gente não vai ter cautela? Nós não temos como fazer isso. Vocês precisam entender a nossa situação. A gente quer colocar os professores lá para dentro, só que a gente precisa ser responsável no que está fazendo. Ou vocês acham que simplesmente a gente quer criar confusão, quer vir aqui na Câmara, quer que vocês, vereadores, sejam pressionados, o sindicato, eu imagino que deve estar com os ouvidos desse tamanho, porque a gente não quer nomear, porque o prefeito não quer nomear. O prefeito nomeou 61 professores. 61 professores em 3 anos. Meu Deus, nós não precisava ter prorrogado o concurso. Nós prorrogamos porque nós quisemos, nós não tínhamos obrigação. No primeiro ano do concurso, nos primeiros 2 anos, que era a validade original, nós já tínhamos nomeado todas as vagas previstas no edital, a gente não precisava ter prorrogado, se a gente não quisesse nomear. Nós queremos, tanto é que a gente prorrogou e continuou nomeando. Vocês puderam ver as fotos esses dias, tinha uma galera que foi nomeada. Só que nós precisamos ter prudência, porque depois vocês vão estar, talvez não vocês, se continuem, uma próxima legislatura aqui que nem está o Congresso Nacional votando o orçamento, que só as transferências voluntárias já estão em 110% quando eles estavam fazendo a lei orçamentária do governo federal. Então, a gente tem que cuidar para essa realidade. Não é casinho, não é birra, a gente já ouviu tanta fofoca, tanta bobagem, tanta besteira, tanto absurdo. Parece que nós somos meia dúzia de comadre ali na prefeitura, que nós não vamos mais chamar porque tem a fulana que a gente não gosta. Poxa vida, nós nomeamos 61 pessoas, vocês acham que a gente morre de amores por todo mundo que está ali? Não interessa o que a gente sente por essas pessoas que estão ali, interessa que elas foram aprovadas num concurso, têm condições de assumir e vão assumir. A administração pública não vê a cara das pessoas. Só que nós temos que ter responsabilidade. E nós já temos salas de aula sem professores. E outra coisa que é diferente na educação é que a educação não para. Nós não podemos esperar um professor ficar doente. Nós temos uma professora agora que teve uma fratura de clavícula, não nos avisou que ia quebrar, não nos avisou, simplesmente caiu e se quebrou, e está afastada. E nós estamos com uma turma sem aluno, esperando a aprovação dessa lei. A educação não para. Nós precisamos suprir essas necessidades que a gente tem, porque esses alunos estão sem professor. Isso vai atrasar lá na frente o cronograma da educação. Então, é isso que a gente tem que ponderar. Porque a gente tem várias gestantes já, que a gente sabe que vão sair, porque estão grávidas, não tem outra, elas vão sair. E aí a gente vai esperar o neném nascer para mandar uma aprovação de lei aqui, e daí depois a gente vê o que faz, recupera essas aulas lá em janeiro? Isso é
sério, gente, é sério. A gente está, assim, ó, tá muito difícil ali na prefeitura. Nós precisamos de professor. E é chocante que a gente tenha que ouvir pelos corredores aí que a gente não quer nomear depois de ter nomeado 61 professores. Por favor, eu entendo a situação do sindicato, eu entendo a situação dos colocados também, que aprovaram e que estão ali na boca para entrar, são os próximos a entrar, mas nós temos 1 ano de validade. Se o concurso estivesse acabando semana que vem, a discussão era outra, nós temos 1 ano. Não, bem por isso a gente chamou o secretário também e vocês para tirar essas dúvidas, que a gente também fica... Não, eu peço Num- até desculpa num- pelo meu desabafo no meio aqui, mas termo, vocês não sabem o então- quanto é difícil ali na então- administração gerenciar isso. Nós precisamos de gente, não é uma secretaria que eu deixo o processo ali quando alguém vier dar um jeito. Eu tenho 30 alunos numa sala de aula que eu não tenho o que fazer. Interrompendo, ajudando o Flávio antes, assim, eu entendo também, que nem eu sempre falei, os dois lados, mas agora eu tenho que falar em nome dos vereadores também, que a pressão que vem Não, para eu sei. no sentido de, é uma responsabilidade de vocês, mas se vem para cá é porque existe uma responsabilidade aqui também. E justamente para explicar das portarias, por exemplo, tem portarias ali que é do ano passado, do início do ano, e é o que nos questionam, né? Que tem portarias que começaram há muito tempo, por que só agora? Então, se vem logo, a gente deve aprovar logo, a gente entende essa urgência, mas também entendam que é um processo delicado, que a gente também não pode fazer alguma coisa se vê que uma portaria ela está um bom tempo antes sem uma explicação para isso, Sim, né? mas tirando o fato das portarias, Cris, e eu concordo com isso, nós temos 44 professores em áreas administrativas. 44 professores em áreas administrativas. Se ninguém tivesse doente, já teria professor suficiente, porque são concursados. Se eles ficarem a vida inteira em função administrativa, ok, vão ficar, a gente vai ter que substituir, mas e se eles não ficarem? E se eles voltarem? Não tem. Se trocar o governo, troca todo mundo. E daí nós fizemos, o Instituto já está, a Previdência está um estouro, daí nós vamos botar mais gente para dentro, vamos ser responsáveis, vamos com calma. E eu aproveito aqui para falar, porque eu imagino, espero que tenha muita gente nos ouvindo, para que as pessoas que estão pressionando vocês também entendam a situação que a gente está tratando. Nós não estamos tratando do nosso interesse, é o nosso município. Colega Tocha? Assim, ó. Das pessoas, da previsão que tinha das pessoas se aposentar, tem uns que não estão pedindo aposentadoria e a administração não pode obrigar. Se eu não quero me aposentar, eu não sou obrigado, né? Mesmo que eu tenha tempo. Eu tenho colegas que eu sei que têm o tempo, tudo, mas não querem. Das 7 que a gente tinha de previsão para aposentar agora, em março, 2 só. E as outras 5 estão trabalhando. O que nós vamos fazer daí? Eu queria, sim, esclarecer exatamente essa discussão, porque na quinta passada o Valdemar já esteve aqui e explicou muito bem. Gessiana, fica à vontade, eu sei que tu tem compromisso, né? Obrigado pela tua presença e pelos esclarecimentos. A Gessiana tem um compromisso que ela tem que ser. Sim, mas ela vai me ouvir um pouquinho, ela é tolerável, mas ela aprendeu a ouvir também na área jurídica, é assim, senão não tem essa profissão, né? Mas eu queria colocar alguma ponderação. Nós aprovamos, segunda, um projeto de lei do Executivo para contratar emergenciais 5 operários. E ali nos veio a justificativa a pessoas que acidentalmente têm atestados. Leva-se a CRE, a maioria, a área da saúde. Então, o emergenciamento seria para esse. Aí que eu faço a minha colocação. Nós estamos aqui debatendo a contratação emergencial. E nos leva a crer que o preenchimento das vagas desses emergenciais seria também para professores que teriam laudos médicos eventuais e voltariam, voltavam e tal, gestante, atestados 30 dias, 15 dias e tal. Então, o emergencial seria para esse. Porém, aqueles que definitivamente saem da prefeitura com a aposentadoria, esses seriam, então, chamados os concursados. É isso que nos leva aqui. E é tão somente essa, pelo que eu notei segunda-feira na Câmara, pelos debates havidos, que a dúvida é tão somente essa. Eu quero mistificar, dizendo de que se nós, a Câmara,
gostaria que todos também falassem. Se a Câmara ouvisse da administração de que os concursados, na eventualidade de alguém pedir a saída por força da aposentadoria, esses vão ser chamados? Essa é a pergunta, gente. Essa pergunta foi tudo que eu falei até agora. Eu não posso olhar isoladamente. Eu tenho todos esses fatores que eu acabei de falar que têm que ser avaliados antes de uma nomeação. E se a preocupação toda é essa, das 7 projeções de aposentadoria que a gente tinha, das 2 que se efetivaram, a que com certeza vai ser registrado pelo Tribunal de Contas já foi substituída. Só que eu não posso falar isso porque eu não posso considerar só a aposentadoria para fazer uma nomeação. Tudo que eu acabei de falar é a resposta para a tua pergunta, porque foi a mesma pergunta que o Flávio me fez. Nós não temos como nos comprometer com isso, nós não temos como firmar nenhum compromisso, nós não temos como fazer isso por todas as razões que eu já falei. Não dá. Então vamos aprofundar. Eu não posso aprofundar, porque agora eu também sou professora e eu tenho que dar aula. Eu não posso. Eu não posso, Ido. Mas lá ela é concursada. Não. Gente, realmente eu não posso ter uma turma lá. Obrigado, Gessiane. Se verem prejudicados, concursados, e forem buscar, como se disse aqui na última vez, buscar suas razões na justiça e lhe forem dadas a obrigatoriedade do município nomear, isso pode acontecer? Pode. Quem quiser entrar na justiça, quem quiser buscar seus direitos, eu sempre digo a mesma coisa. O que a gente pode fazer dentro da lei, a gente faz no município, não precisa buscar judicial. A gente resolve administrativo ali na prefeitura. Certo. Se não está satisfeito, quer ir buscar na justiça, não tem problema. Se um juiz determinar, a gente cumpre, não tem problema. A gente não tem birra com isso. A gente faz o que é certo, só. Então, se esses professores se sentirem prejudicados, mesmo estando numa classificação de quase 70, quando tinha 20 vagas, se eles acharem que eles têm direito para pedir uma nomeação, se eles não quiserem esperar, é isso. Não tenho como me comprometer diferente disso. E agora eu realmente peço desculpa, porque eu não posso ficar. Obrigado, Gessiane. Eu posso voltar em outra oportunidade, mas hoje eu tenho que... Muito obrigado. Assim, o que eu queria esclarecer, principalmente eu espero que tenha o pessoal... Os candidatos às vagas ouvindo, acompanhando pelo Facebook, que eles também foram convidados, né, colega Marlene, acho que não puderam comparecer, mas enfim. Por que a gente está discutindo aqui hoje? Esse projeto, ele tem 2 pontos de vista bem claros. O que o município está pedindo aqui são vagas emergenciais, isso é uma coisa corriqueira, precisa ter essas aprovações emergenciais disponíveis, porque não, bem como a Gessiana falou, não pode esperar uma professora, um professor ficar doente para abrir um processo seletivo, abrir vaga. Então tem que ter essas vagas, não necessariamente vão ser chamadas essas vagas, né, secretário? Isso é um ponto. E a única coisa que liga isso ao concurso vigente é a utilização dessa lista que já existe de aprovados para facilitar o trabalho, para não ter que fazer um novo processo, para ser mais rápido e mais barato para o município. É a única coisa que liga essa situação do objetivo desse projeto. É só isso. Para mim agora está muito claro já. A questão é a seguinte, tem uma pergunta bem pontual, o secretário vai saber me responder. E eu acho que a Gessiana já me respondeu só para confirmar, porque chegou até mim o seguinte, 6 pessoas já se aposentaram. Não, então essa uma pessoa das 7 possíveis. Na minha gravação, primeiro boa noite, boa tarde a todos, né? É uma satisfação novamente poder estar aqui, de uma forma honrosa, cumprimento aos nobres edis. Na minha gravação, que eu falei na quinta-feira, deixei bem claro, né? Que nós temos a previsão, a gente tem a previsão agora de 7. Uma parece que já não deu tão certo assim. Então são previsões. Só previsões, não tem ninguém que se aposentou nos últimos... Para falar efetivo, eu tenho que ter a certidão do Instituto já assinada. Mas então, ninguém se aposentou nesses últimos tempos e não foi reposta a vaga. Não existe 6 pessoas aposentadas já. Sim, tem. Por exemplo, agora que foi falado, a Irmingard se aposentou e já o prefeito autorizou a nomeação de outra. Uma, e já foi reposta. Só isso que eu queria esclarecer, era a minha dúvida, porque chegou até nós outras informações, né? Então, e tem mais uma que não está ainda registrado, pelo que eu entendi. É isso aí. Tá? Então, para explicar para o pessoal que está acompanhando no Facebook, para as pessoas da lista que estão esperando ser nomeado,
para os colegas aqui, para quem está na discussão. O projeto quer o quê? Apenas vagas emergenciais para eventualidades de emergências no quadro de funcionários do quadro de educação. Ponto final. É só isso que o projeto quer. O que liga a essas pessoas? Apenas que o projeto visa utilizar essa lista que já existe para facilitar e baratear o processo, economizar recurso público. O que justificaria a nomeação dessa lista? Aposentadorias efetivas. No meu ponto de vista, a gente não pode discutir aqui coisas que podem acontecer. O município tem discricionariedade, tem o poder de nomear, sim, mas analisando um contexto. Ele não é obrigado assim. Isso é a lei, não é o Tocha dizendo. É a lei que diz isso. Tem amparo legal. Não é simplesmente o Flávio se aposenta, tem que chamar alguém. Não é assim que funciona. Para ficar bem claro, se eu estou errado, a Cristina que me corrija. Existe uma análise contextual que há possível discussão, sim. Que é possível alguém pleitear a vaga na justiça, sim. Mas dentro do ponto de vista legal, por enquanto está tudo certo esse ponto de vista. E aí eu quero entrar nesse, espero que eu tenha sido claro, no papel dos vereadores aqui. Que a gente ouviu, para mim estava muito claro o objetivo do projeto, com a explicação do Valdemar, inclusive ver as justificativas que a Cristina explicou que precisam ter para a emergencialidade, né, e me convenceram, né. Só que existe a pressão e a conversa e a procura de forma educada e muito tranquila desses candidatos. Ninguém está criticando ninguém aqui, né. Eu faria o mesmo como candidato a uma vaga. Mas para ficar bem claro, os vereadores, a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, não tem poder de condicionar o prefeito, a prefeitura, quem for, seja quem for o prefeito, a contratar alguém. Porque eu percebo que esse caso está acontecendo a mesma coisa que acontece com outros. Cai no colo dos vereadores. Nós não temos esse poder. Não temos o poder de dizer, de fazer um artigo no projeto de lei é inconstitucional. Para deixar bem claro, sugeriu a ideia, com a melhor intenção de um dos colegas aqui, nós colocar um artigo no projeto condicionando a, se for aposentado, nomear. É inconstitucional, a lei não deixa fazer isso. Então, para ficar bem claro. Então, não cabe ao vereador. Não cabe a nós não temos esse poder. Isso sempre acontece, sempre se acha que o vereador pode mais do que ele pode. E eu acho que isso aqui que a gente tem que deixar bem claro. O projeto tem um objetivo e ele é normal, é dentro de uma lógica, a única coisa que liga ao processo seletivo é a utilização da lista, e a nomeação dessas pessoas depende de aposentadoria, de reposição de quadro e de análise de contexto do executivo, e é um poder do executivo. Nós não temos esse poder. Para mim ficou bem claro, eu não sei se os colegas preferem estender essa discussão, ou se, na verdade, o relator tem esse poder de colocar a votação. Para mim ficou muito claro. Eu entendo as pessoas, o posicionamento, por isso que esse projeto estava já para ser votado na segunda-feira, para ter uma decisão tomada, e a gente decidiu pedir vistas para ele, para rediscutir, para ficar bem claro para todas as partes, para ficar claro para o executivo, para ficar claro para os candidatos às vagas e para ficar claro para todos os colegas da casa o que nós estamos votando. Às vezes a gente confunde o que nós estamos votando aqui. Nós estamos votando um projeto que busca vagas emergenciais que podem vir a ser utilizadas. Ponto final. Se utiliza uma lista que já existe para economizar dinheiro e tempo público. Ponto final. Nomeação dessas pessoas para o quadro depende de aposentadoria de professores do quadro e de uma análise do executivo. E é poder do executivo. Independente do que nós votar desse projeto aqui, isso aqui tem que ficar bem claro agora. Independente do que nós votarmos sobre esse projeto aqui, não muda nada na decisão do executivo em relação à nomeação. Isso eu vou repetir. É uma pena que eu não vou estar na sessão segunda-feira, se for votado, mas eu peço que algum colega faça essa mesma explicação novamente. Independente do que a gente decidir em relação ao projeto 17, não interfere no posicionamento do executivo em relação à nomeação de cargos. Isso agora ficou bem claro. Obrigado, senhor relator. Mais algum vereador, Marlinho? Eu gostaria de tirar uma dúvida aqui com o secretário.
Eu entendi que a procuradora do município falou em 70 professores em função administrativa. O senhor falou que é 44, né? Boa noite mais uma vez. Eu acho que não interpretou, vereador. São 44 mais os 26 atestados. Tá, não. Fecha 70. Então, assim, mas esses professores em função administrativa são professores de carreira, contratados, são... Eu vou usar esse espaço, primeiramente, antes de responder, e com o perdão da palavra, eu preciso dizer, eu estou muito triste, porque quando eu saí daqui na quinta-feira, estava tudo certo. Estava tudo certo. Mandei mensagem para os meus diretores, que estão lá, muitos deles hoje, se precisar, eles estão entregando o cargo, porque tem salas de aula, professora Anelita, com muita honra, e aqui tem mais professores, já 10 dias, 5 dias, 15 dias, mais um mês, sem professor para dar aula. E eu saio daqui feliz da vida. Para segunda-feira à noite, e me desculpem, de coração, como professor eu preciso pedir desculpa. E na segunda-feira à noite, foi considerado um quesito só. Aquilo que eu falava do Fundeb, não foi. Aquilo que eu falava do pessoal, inclusive eu, que estou em outra função, não foi. Então eu preciso dizer para a minha comunidade, que veio cobrar que falta professores para cuidar das nossas 900, quase 1000 bebês, que eu, Valdemar, secretário, fiz a minha parte. E estou aqui de novo tentando fazer a minha parte. Então, vejam bem, senhores, o áudio gravado explicita muito bem a ata, vereador, que o nobre colega leu, está registrado. Então eu não tenho mais o que responder. O que eu preciso, talvez não terei segunda-feira com a votação de vocês, é o projeto de lei não aprovado. Perfeito. Assim eu terei que trabalhar e vou trabalhar. Disse muito bem o nobre vereador Tocha, quando cita, de que se tivesse aprovado a lei na segunda, hoje eu já teria quase que professor na minha sala. Porque se segunda aprova o projeto, na terça ou quarta já chega no executivo, nós temos os memorandos todos prontos e o prefeito José Carlos não vai hesitar em assinar, a chamar esse pessoal com base naquela lista. Isso não ocorreu? Ok, então eu tenho que dizer aos meus diretores que lamentavelmente nós vamos usar talvez mais 15 dias, 20 dias, 30 dias, não se sabe. E nós temos lá com 26 turmas que talvez não tenham professor. Ou talvez não terão. Então, eu coloco a educação no município, infelizmente, dessa forma, e já está dito. O que eu disse antes, não irei repetir. Me desculpe, me desculpe. Eu entendo a sua preocupação, secretário, mas também nós não podemos votar um projeto se a gente está com dúvida, né? A Gessiana não estava na última reunião e nós não podemos se comprometer em votar um projeto se nós não estamos a par, se todos os vereadores não concordar. Então, eu sei que lá na sala de aula está precisando de professores devido aos atestados, mas se tiver que nós pedir vista e analisar 5, 10 dias, nós vamos pedir. Direito de vocês, perfeitamente, entendo. Só quero complementar aqui, eu entendo também, acho que tudo que é emergência, a Câmara trata como emergência, mas veio o que nós combinamos na última reunião de comissões, é que estaria ok se viessem os documentos para a gente analisar e aprovar. Né? Então, foi num tempo recorde, vinha na segunda e seria analisado e aprovado já na segunda-feira. E eu vejo aqui que tem portarias de 1º de outubro de 2018. Tem licenças muito antigas. Então, o esforço que vocês tiveram lá e o tempo que vocês demoraram para vir o projeto aqui, nós também temos responsabilidades, também somos um poder com seriedade. Então, um projeto tão delicado, em que tem pessoas, né, tem um concurso em vigência, a gente entende todo esse lado. Agora, nós não estamos lá, não acompanhamos, então a gente precisa de explicações, de documentos para poder entender, não é a nossa rotina. E o poder é separado justamente para isso, para estudar a situação, o caso, e para fazer algo sério para fiscalizar. Então, esse respeito de prazos tem que existir dos dois lados. E não colocar, eu desculpo, mas eu acho assim, eu tenho que defender a instituição, não é nem os vereadores, dizer que, porque não foi aprovado aqui na segunda-feira ou em uma semana,
a Câmara está contra a educação, está prejudicando professores, eu acho que é sério. Porque o trabalho aqui é sério e às vezes exige mais do que uma semana. Quero só complementar um pouco e quero que fique registrado aqui, e a gente vai falar segunda-feira que dia que começou o ano letivo em Três Passos. Então não dá para culpar agora a Câmara de Vereadores por causa que está faltando professor lá na sala de aula agora, porque o ano letivo de Três Passos não começou dia 1º de abril. E esse projeto iria à votação na segunda-feira, dia 1º de abril. Concordo plenamente com meus colegas vereadores, e eu também não me senti segura e no momento parabenizo o colega Tocha, que fez uma explanação bem do projeto e tudo, dizendo que quando a gente não tem a reunião das comissões, foi tecnicamente para votação, mas se a gente não se sentir ainda à vontade na segunda-feira, a gente não precisa votar o projeto. Mas aproveita a discussão. Eu vou falar sucintamente, repetir o que eu falei antes, porque chegaram algumas pessoas interessadas. De maneira mais rápida agora, né? Bem rapidinho. O que a gente compreendeu aqui dessa discussão? Esse projeto seria votado segunda e a gente pediu vistas, nós, vereadores, para rediscutir. Ouvimos a Procuradoria do município, ouvimos o Valdemar. A questão da emergencialidade, Valdemar, eu entendo a tua posição, mas entenda a nossa, né? Uma portaria de 2018, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses para nós discutir em uma semana. Então, acho que, né? Uma portaria de 7 meses atrás, nós não podemos discutir com, né, esse argumento, às vezes tem outras questões. E eu cansei de alguns projetos no ano passado a gente votar em função do interesse da sociedade, do município, com pressa, e isso é uma coisa que a gente tem que ir mudando na dinâmica de trabalho, e como mesa diretora, esse ano a gente quer melhorar essa situação. As coisas têm que ser feitas no tempo certo. Para explicar, o projeto que a gente está votando é um projeto corriqueiro do município que precisa ter vagas temporárias disponíveis para eventuais utilizações dessas vagas. Porque o município não pode esperar alguém ficar doente, ter uma gestação, para daí criar uma vaga. É só isso que nós estamos votando. O que liga esse projeto à lista de vocês é que, para economizar tempo e dinheiro, o município utilizaria essa lista temporariamente. A nomeação dos interessados, dos que estão na lista, na sequência da lista, depende o quê? De uma aposentadoria e de uma análise do executivo. E agora eu deixo bem claro, nós não temos poder nenhum de colocar um artigo no projeto condicionando o executivo. Isso é inconstitucional. O vereador não pode. O poder legislativo não pode. Nós podemos até botar e aprovar que chega lá o prefeito diz isso aqui é inconstitucional, eu acato se eu quiser ou não. Então a gente tem um poder limitado nesse ponto, entende? O que o município nos trouxe é que não tem 6 pessoas aposentadas, nem 7. Tem a possibilidade de 7, e aposentado dessas 7, efetivamente só uma foi, e já foi nomeada uma pessoa no lugar. A ideia do município é que, se for necessário, assim que se aposenta alguém, analisado o contexto e achado necessário, se chama. Mas, para deixar bem claro, porque muitas vezes fica na culpa dos vereadores, nós não interferimos nisso. Infelizmente, nós não podemos, a não ser de se manifestar, e isso a gente pode, então, fazer uma indicação em nome de todos os vereadores ao prefeito municipal, pleiteando que, no momento que se aposente um professor, seja nomeado alguém do concurso. Ponto. Esse é o nosso poder. Ele termina aqui. Né, Cristina? É só isso que a gente pode fazer. Sugerir ao município, assim como a gente sugere, arrume a estrada de tal lugar, contrate alguém se alguém se aposentar. É simples e direto assim. Esse é o poder dos vereadores. Esse projeto aqui, ele só cria vagas emergenciais para eventualidades. Ele não é ligado a essa aposentadoria de alguém, não tem relação uma com a outra. A nomeação, então, é um poder do executivo. Somente, não é nosso. Eu
voto tranquilo esse projeto agora, com um ponto de vista técnico e jurídico, que ele não interfere em nada na nomeação de ninguém. Para mim ficou bem claro. Eu acho que a gente fez o certo em rediscutir, Valdemar. Era preciso ter essa clareza. Às vezes a gente fala aqui 1 hora inteira e não fica claro alguns pontos. Chegou na hora de votar, a gente ouviu as pessoas interessadas. Eu tinha uma dúvida total que não existe mais. Esse projeto aqui, sendo aprovado ou não, não muda em absolutamente nada a nomeação das pessoas do processo que está em vigor. É dessa forma. Se alguém tiver um entendimento errado e diferente e me convencer do contrário, mas tecnicamente e juridicamente, dentro da formação jurídica que eu tenho, eu entendi isso aqui de maneira bem clara. Então existe interesse das pessoas, existe, a gente compreende, por isso que nós estamos aqui rediscutindo, beleza. Mas esse projeto não muda em nada isso. A nomeação de um professor depende da administração municipal executiva, não depende do que nós votar aqui na Câmara de Vereadores. Para mim ficou muito claro isso. Muito bem, eu gostaria também de colocar a minha posição e agora, depois desses esclarecimentos todos, eu acho que a gente tem assim, uma firmeza maior sobre tudo isso que está acontecendo. E dizer para as professoras concursadas, né, que acabaram de chegar, né, geralmente se deposita uma esperança e uma responsabilidade bastante grande sobre os vereadores. E, de fato, os vereadores têm responsabilidade, não há dúvida quanto a isso. Mas, neste caso, nós, vereadores, não podemos interferir em nomeações. A nomeação é um ato exclusivo do executivo. Nós não temos como interferir. Por mais que a gente gostaria, não é verdade? É claro que a gente gostaria, né, que todos os professores concursados fossem nomeados, mas existem questões legais que precisam ser observadas. E a Câmara de Vereadores, né, por mais que queira, não pode, como o Tocha já explicou, nós não podemos dizer, ó, nós não vamos aprovar contratos emergenciais para obrigar o município a nomear, porque aí nós estaríamos infringindo, né, também a legislação, porque o município precisa ter uma reserva, né, digamos assim, pessoas que possam ser contratadas emergencialmente para eventualidades, e que são muitas, né, são 26 atestados e licenças, e eram, agora acho que já são mais, né, que segundo o que a Gessiana colocou. Então, a gente ouve muito as pessoas dizerem, os vereadores não querem, porque os vereadores isso, porque os vereadores aquilo. Não, nesse caso, não depende de nós. As nomeações dependem exclusivamente do executivo. E a gente sugere para vocês que vocês, essa reunião de comissões está sendo gravada e ela fica disponível no Facebook, né? A gente sugere que vocês ouçam os esclarecimentos dados pela procuradora do município, né? Daí a gente compreende melhor o porquê de determinadas coisas, né? A gente sugere que vocês ouçam na íntegra para compreender melhor, né? Então, é isso, né? Ido, desculpa aí, não sabia que... Muito bem. Boa noite a todos que eu não havia cumprimentado. Projeto de lei, Câmara de Vereadores, são irmãos gêmeos. Executivo é executor. Nenhuma das casas interfere na outra, porém trabalham em harmonia. Não é essa a lei? Não é assim que diz a Constituição? E nós recebemos esse projeto, e essa é a casa para discutir projeto. Aqui se traz as pessoas para falarem, os vereadores dão sua opinião. Aqui é o fórum do debate dos projetos. Na segunda passada, a vereadora Rosane arguiu uma ideia do qual se alastrou ao plenário
e se retirou o projeto de pauta para maior discussão. E isso que nós estamos fazendo hoje. Parece-me que essa discussão é coisa de outro planeta. Parece que nós não estamos num plenário de uma Câmara que aqui deve estar sacramentado, o fórum do debate dos projetos. Aqui se discute e daqui se sai harmonicamente bem. Esse projeto desses professores que foram contratados, nós não temos o que fazer. É uma necessidade do Executivo e deve ser cumprido. O que eu fiquei contente, Valdemar, é que aqui se disse, praticamente se disse isso, de que os professores emergenciais vão ocupar cargos emergenciais. Laudos, gestantes, isso que eu ouvi. E também escutei de que os professores que na eventualidade vêm postular e sacramentar a sua aposentadoria, esses cargos serão preenchidos pelos concursados. E para mim isso bastou. Eu estou contente em ter ouvido isso. Eu acho que o plenário e os senhores vereadores escutaram mais ou menos o que eu também ouvi. E é isso que nós queríamos saber. Era, Rosane, ou não é? E é isso que aqueles que estão postulando e aguardando também gostariam de ouvir. E nós, como confiamos na atuação do senhor prefeito, na atuação do excelente secretário da Educação, nós sabemos que isso vai acontecer. Para mim, essa discussão encerra-se hoje, segunda vai para votação, tranquilamente vamos atender o pedido do prefeito na emergencialidade, porque na outra lado vai ser preenchido os cargos dos aposentados através da lista dos concursados. E para mim, a conversa, para mim, encerrou. Obrigado. Eu acho que todo mundo aqui deu sua contribuição e ficou bem claro. E da minha parte, esse projeto pode ir à votação na segunda. E como o vereador Ido falou, nós, vereadores, aqui somos os fiscais e a gente pode também ficar atento, juntamente com os professores que estão aqui, no caso de aposentadoria, né, como o Tocha já falou. Isso é uma decisão do Poder Executivo, se vai chamar ou não para nomear. E aí entra o recurso de vocês contra a prefeitura, no caso de não nomear, ou no caso de alguém se aposentar e não chamar. Então, ficou bem claro da contratação emergencial. Da minha parte, pode ir à votação segunda, e eu peço o voto dos colegas vereadores. Eu acompanho o voto do relator e sugiro que essa comissão, juntamente com os outros colegas, redija um documento, então, fazendo o nosso apelo como casa, que é o máximo que a gente pode fazer, sugerindo que assim que haja aposentadoria de qualquer outro servidor no quadro da educação, seja imediatamente nomeado alguém da lista seguindo a ordem do concurso. Eu acho que é o poder que a gente tem de sugestão ao Executivo, já que a votação desse projeto aqui não interfere em nada nessa nomeação. Então, que a gente faça esse documento, eu posso colaborar na redação dele, se for o caso. Eu não estarei na segunda-feira em função de uma viagem do meu trabalho, mas eu posso amanhã mesmo redigir esse documento e pedir a opinião dos colegas. Inclusive, como sugestão, senhor relator, já que nos foi dada a oportunidade de sugerir nesse preâmbulo, que esse documento então seja assinado pelos 11 vereadores, pela toda a casa. Né? A comissão tem a sua atribuição e os demais então se associam a essa sugestão ao Executivo, né, Valdemar? Que também Vossa Senhoria vai receber lá. Né? Muito obrigado. Acompanho o voto dos relatores. Então, conforme o voto dos membros da comissão, esse projeto está apto para ir votação na segunda-feira, próxima sessão desta casa. Por último aqui, seguindo a nossa pauta, o projeto de lei número 18 de 2019, eu passo de imediato à relatora Rosane.
Obrigado, secretário. Já passo de imediato para a nossa assessora jurídica. O 18, então, é a contratação emergencial de oficineiros, né? Esse projeto ele já foi analisado. Nós solicitamos somente uma modificação no aspecto formal em relação à palavra remuneração para vencimento, porque remuneração abrange tudo, até as vantagens que não são estendidas do emergencial aos contratados, aliás, dos efetivos aos emergenciais. E o que veio para nós foi uma mensagem retificativa dizendo que somente aperfeiçoou a técnica e nada alterou o conteúdo, porém teve alterações no conteúdo porque modificaram os valores. Não há problema em fazer isso, mas não tem como uma mensagem que muda o aspecto formal, ela ser passada diretamente, como a gente faz nos outros, quando é só o aspecto redacional, sem antes vocês analisar e aprovar isso, né? Juridicamente não há nenhum problema, desde que passe a nova discussão, para depois lá na frente não ter um problema maior, e por isso que às vezes a gente discute mais de uma vez, porque depois se tiver uma ADIM, volta, ou dá um problema maior para todo mundo, né? Ou então um aspecto formal e aí fica ruim, enfim, os prejuízos econômicos e de tempo sempre são maiores. Por isso que o momento de discussão é aqui, se tiver que passar 2, 3 para sair bem feitinho, não tem problema algum. Conforme a nossa assessora explicou e antes a gente já conversou, está bem explicado, veio todos os documentos, né, e está apto a ir à votação. Eu acompanho o voto da relatora. Também acompanho o voto da relatora. Então, conforme a discussão e votação dessa comissão, esse projeto 18 de 2019 também está apto para ir à votação na próxima sessão. Não tendo mais nenhum projeto a discutir, eu encerro a reunião da nossa comissão e passo a palavra à vereadora Marli. Boa noite a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião ordinária do dia 4 de abril de 2019. Primeiramente, então, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 4/2019. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Arleyton Mazzoni, Ido Roden e Marli Franck. Leitura sumária do expediente Projeto de Lei número 96/19. Autoriza o poder a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos. Projeto de Lei número 17/19. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.337, de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais. Projeto de Lei número 18/19. Autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuar no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden, nas áreas de Informática Educativa, Taekwondo, Dança, Expressão Corporal, Teatro, Esportes, Lazer e Ginástica. Projeto de Lei número 19/19. Revoga a Lei Municipal número 4.961, de 8 de julho de 2014, a qual autorizou o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso do pavilhão localizado na FECAP à Associação Melhor Idade de Três Passos, a MEI, tendo em vista que a entidade não tem mais interesse em fazer uso do imóvel. Projeto de Lei número 20/19. Autoriza proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos em uma carga horária de 188 horas mensais pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período. Projeto de Lei número 21/19 autoriza proceder na contratação emergencial de 5 operários para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação, Distribuição das matérias pela presidência da comissão. Na sessão ordinária de 25 de março de 2019, a presidente, vereadora Marli Franck, designou-se como relatora para o projeto de lei número 17/19, o vereador Ido Roden para os projetos de leis número 18 e 21, e o vereador Arleyton Mazzoni como relator para o projeto de lei número 20/19. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 96/19.
Esse projeto está aguardando o retorno do Executivo Municipal quanto ao ofício encaminhados pelas comissões permanentes dessa Casa, se haverá atendimento ao que foi solicitado pelo Instituto de Previdência quanto à criação do plano de cargos do IPSTP, Instituto de Previdência de Três Passos, né? Também foi informado ao Executivo que o Instituto está realizando o processo licitatório para a contratação de serviços advocatícios. Projeto de Lei número 17/19. Após a explanação realizada pelo secretário de Educação, a relatora Marli Franck condicionou a viabilidade jurídica do presente projeto ao recebimento da documentação comprovando que a ausência de professores é relativa às licenças saúde, licença maternidade e aos que se afastaram temporariamente para exercer funções administrativas, com a finalidade de se comprovar a necessidade de excepcional interesse público alinhada com a temporariedade, bem como para demonstrar que não se está ferindo o interesse subjetivo à nomeação de eventual candidato aprovado em concurso público, ainda em vigência, sendo seguida pelos demais membros da comissão. Projeto de Lei número 18/19. O vereador Idor Roden proferiu voto favorável e foi seguido em seu voto pelos demais membros. Projeto de Lei número 20. A presidente Marli Franck esclareceu que esse projeto fica em análise ainda nas comissões e será incluído na pauta na próxima reunião. Projeto de Lei número 21/19. O relator Idor Roden proferiu voto favorável e foi seguido em seu voto pelos demais membros. A votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 17, 18, 19 e 21/19. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco então em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Os projetos de lei números 96/18, 17, 18 e 19/20, cujas emendas já foram lidas na reunião anterior, né? Também será analisado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ao processo de contas do governo do prefeito municipal de Três Passos. Então, essa é a leitura sumária do expediente. Nesse momento, então, os relatores farão os relatórios, análises e proferirão seus votos, né? Projeto 96/18. Peço, então, parecer técnico da nossa assessora jurídica. Esse projeto, então, ele já foi discutido, a questão do procurador autárquico, né? É o 96, isso. E o outro também são contratações emergenciais, em que teve um acordo do executivo, então, com o Instituto, né? No sentido de deixar ele ali com uma possibilidade emergencial e, caso seja necessário, então, contratar. Claro que para contratar de qualquer forma o Instituto vai ter que aprovar, porque daí chega o momento deles decidirem, a diretoria executiva quem decide isso. Então não tem problema jurídico colocar a votação. Tudo bem. Eu não me recordo agora da comissão anterior, ele irá à votação. Então eu peço então o voto dos membros da comissão. A relatoria... Eu acho que é sua. Não, é sua. É a Marli. Ele é do ano passado. Tá. Então, o meu parecer é de que o voto vá à votação, é favorável, né, de que vá à votação na próxima sessão. Os demais membros? Eu acompanho o voto da relatora. Da mesma forma. Projeto de lei número 17/19, né, do qual eu sou relatora dessa comissão, né. Solicito, então, a orientação técnica desse projeto, que é o mesmo que trata das contratações, contratações emergenciais de professores. Resumir o que eu já havia falado, né, no sentido de que a regra sempre vai ser o concurso público.
A exceção é a contratação emergencial. Situações de caráter permanente, como a educação, professores, atividades permanentes que devem ser por concurso público, a não ser que o executivo demonstre, então, que há situações pontuais, emergenciais, como, por exemplo, licença saúde, licença gestante, né? Então, veio os documentos aqui demonstrando que há essas situações. A quantidade ou não deve ser analisado por vocês, vereadores, não compete a mim fazer essa análise documental, né? Mas mesmo que for aprovado nessa quantidade, mais 10 servidores aqui de forma emergencial, eles devem ser, no momento em que for contratado, tem que ser demonstrado de forma cabal, e aí o legislativo pode novamente fiscalizar se isso está acontecendo, que é para uma licença, que é para alguma coisa que não demanda um servidor efetivo, porque vai voltar o outro, então não tem onde colocar, não havendo essa demonstração, né, não se poderá fazer a nomeação, mas de qualquer forma não é o legislativo, ele pode no máximo fiscalizar e, enfim, denunciar. Mas quem tem o poder de nomeação e contratação é o Poder Executivo. Então, nesse momento, só basta aqui ver se realmente existe possibilidades de contratação emergencial, se sim, aprovar, e depois fiscalizar de que no momento de uma aposentadoria, claro que não é imediata, como a Gessiana falou, que tem a questão da aprovação lá no Tribunal de Contas, o registro, porque às vezes aquela está prestes a se aposentar, passa pelo Instituto, mas lá no Tribunal não é registrada, a pessoa tem que voltar. Então, tem que ser analisado isso de forma bem séria, nesse sentido, depois do momento da contratação, para que, então, não se fira o direito subjetivo aos que passaram no concurso. E isso tudo a gente voltou a discutir, a ver, a esperar a documentação, analisar e novamente conversar, justamente para se tentar fazer da forma mais séria possível, sem prejudicar o público, que é o geral, enfim, os alunos, os professores, né, justamente por isso, e ao mesmo tempo não prejudicar quem passou no concurso público também. Muito bem. Depois de termos, alguém mais quer fazer alguma colocação? Já foi amplamente discutido. Então, após ouvirmos, como já ouvimos antes, né, na comissão anterior, a procuradora do município, ouvimos o sindicato, ouvimos a nossa procuradora aqui da Câmara, ouvimos os colegas vereadores, né? Mais uma vez, querendo deixar bem claro que nós, vereadores, a Câmara de Vereadores, não tem nenhuma interferência, absolutamente nenhuma interferência sobre nomeações. Isso cabe única e exclusivamente ao Poder Executivo, né? Então, eu, como relatora do projeto, sou favorável de que o projeto vá à votação na próxima sessão. Peço o voto, então, dos demais membros da comissão. Eu acompanho o voto da relatora. Eu gostaria de dizer de que o que a assessora jurídica falou há pouco, que seja lembrado aos nós vereadores a todos os projetos que nós votamos. Cabe a nós, eleitos, artigo 1, fiscalizar. É isso que nos cabe. E é o que a assessora nos colocou também. E dizer e repetir o que eu disse antes, de que contente eu fiquei quando houve aqui uma confirmação praticamente à altura dessa casa de que os emergenciais são emergenciais, os que se aposentam serão preenchidos suas vagas com os concursados. Há tanto que isso é verdadeiro que eu confirmo, acredito, aliás, e meu voto é favorável. Talvez alguns estejam imaginando que se os vereadores não aprovarem o projeto de contratos emergenciais, isso obrigaria talvez o executivo a nomear. De forma alguma, né, porque isso é uma decisão única e exclusiva do executivo, nós não temos interferência, né? Então, nós aprovando os contratos emergenciais ou não, não vai interferir nada nas nomeações, né? Muito bem, então o projeto irá à votação na segunda-feira. Vamos então agora ao projeto de lei número 18/19, cujo relator é o vereador Idor Roden.
Muito bem, projeto 18/19, do qual na quinta-feira nós havíamos longamente discutido, e eu peço então também a vinha da assessoria jurídica. O projeto, então, ele veio a mensagem retificativa, no entanto, vieram valores diferentes, né? Não há problema nisso, mas como não alterou somente o aspecto formal, mas o conteúdo obrigatoriamente passa para as comissões para análise e aprovação de vocês. Juridicamente não há problema, porque não existe a criação dos oficineiros no plano de cargos, então ele não está atrelado o salário ao plano de cargos. Pode ser diferenciado o salário, porque são oficinas, né? A princípio elas não são permanentes, então dessa forma não há problema com essa nova remuneração que foi apresentada. Só não poderia ser votado com uma mensagem retificativa vinda na sexta, ser aprovado na segunda sem antes passar, para evitar problemas futuros. A mensagem retificativa foi lida na segunda-feira em plenário. Os senhores vereadores estão cientes do seu conteúdo e, inclusive, fixa ali os valores da remuneração de cada profissão, de cada demanda, e que era o documento que faltava naquele projeto, e como já havia sido feita uma discussão na quinta passada, o meu voto é favorável, ouvindo então a minha colocação como relator. Meu voto também é favorável de que vá à votação. Também acompanho o relator. Vamos agora ao projeto de lei número 20/19, cujo relator é o vereador Arley. Bom, esse projeto foi amplamente discutido já antes na outra comissão, né? Eu acredito que não tem necessidade de nós... Oi? Que não, né? Nós já ouvimos Discutir e tal, novamente. E discutimos junto com a outra comissão, até para aproveitar o tempo, né? E o meu parecer é que levar a votação na próxima sessão. Também acompanho o voto do relator. Da mesma forma. Parecer prévio número 19.759, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Primeiramente, vamos providenciar na distribuição desta proposição a um relator, já que essa matéria deu entrada na Câmara em dezembro de 2018. Então, designo como relator vereador Ido. Eu gostaria de, em função da exiguidade do tempo, solicitar a assessoria jurídica o detalhamento desse projeto. Só avisando, constando que esse projeto ele foi lido no dia 10/12/2018, se refere às contas do ano 2016. A primeira atitude que a Câmara deve tomar é publicar ele, então foi publicado, e ele fica 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para apontar alguma irregularidade, ilegalidade que ele acha, porventura achar que tenha. Após os 60 dias, existem mais 30 dias para a comissão dar o seu parecer, então, e depois desse parecer vai à votação das contas. No dia 27 de março, fechou 60 dias, nós temos até o dia 26 de abril, então, para fazer o parecer, para o relator proferir o seu voto e os demais concordar. Foi feita a notificação ao prefeito, e em seguida vai ser feita a notificação para a defesa aqui, se ele, porventura, querer fazer essa defesa aí. No mais, não houve alguns apontamentos de falhas formais, alguns atrasos, mas que o próprio Tribunal de Contas reconheceu que não comprometeu a gestão e que não teve apontamentos, nem multa, nem nada, só advertências no sentido de melhorar aquelas situações pontuais no site, algumas coisinhas nesse sentido, assim, atrasos de entrega de alguns relatórios, mas nada que tenha gravidade ao ponto de ter sido desaprovadas as contas pelo tribunal, mas tem que passar por aqui, por lei, né, pela Constituição, e no momento seria isso. Então tem 30 dias para o senhor analisar, está à disposição aqui, e depois proferir o voto. Não necessariamente hoje, né? Isso. Então, eu gostaria de ouvir se alguém tem algum detalhamento sobre o parecer do tribunal que é favorável, porque o parecer que nós vamos dar à relatoria não será na data de hoje.
De acordo? Sim, de acordo. De acordo. Então, passamos para a próxima sessão esse projeto das comissões. Muito bem. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes. Boa noite a todos.